Muito bem, mais uma vez estamos aqui e vamos trazer para você uma palavra que vai muitas vezes abrir seus olhos para você ou talvez para as outras pessoas que muitas vezes você tenta ajudar, mas não consegue. Por que não consegue? Porque o problema dela não é com o diabo, o problema dela não é uma maldição, o problema dela não é porque ela nasceu para sofrer. O problema dela é com Deus. E como assim, pastor Lan? Olha só o que diz aqui no livro de Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus falou que ele vai lá para Nínive e prega em Nínive, clama lá em Nínive. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quer dizer, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para onde? Para Tarsis. Pegou o navio, pagou a passagem e foi para Tarsis. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então você vê que essa tempestade não foi o mal. Essa tempestade não foi por acaso, foi Deus que mandou essa tempestade. Porque o problema de Jonas, aquele problema ali, Jonas estava com um problema. Com quem? Com Deus. Porque Deus mandou ele fazer uma coisa e ele estava fazendo outra. Deus havia dado uma direção para ele e ele estava fazendo outra coisa. Então veio aquela tempestade. E muitas vezes, na vida de uma pessoa, está vindo uma tempestade, uma situação difícil, porque ela está com um problema com Deus. O problema dela não é com o diabo, o problema dela não é com outra pessoa, o problema dela não é com esse mundo, porque a situação está assim, está assado. O problema dela é com Deus. E vê essa tempestade. A Bíblia diz que então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Quer dizer, ele desceu lá no porão, falou que aqui Deus não me acha, vou dormir tranquilamente. Aparentemente Jonas estava em paz, porque ele estava dormindo profundamente. Mas aquilo tudo estava acontecendo por causa dele. E aqueles marinheiros não sabiam disso. Olha só, chegou-se ele, o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Quer dizer, o que está acontecendo? Até o capitão do navio lá, quem gerenciava o navio, ficou abismado. Mas você está dormindo, rapaz, o navio está quase se afundando, está quase despedaçando, nós estamos clamando aqui o nosso Deus, já jogamos um monte de bagagem fora. Aí o chefe lá do navio pediu para ele orar a Deus. Assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Para você ver que até as pessoas que muitas vezes não têm conhecimento da palavra, não têm um conhecimento profundo das coisas de Deus, ela percebe quando o problema não é um problema natural, não é um problema normal. Eu mesmo, pelas cidades que eu passei, pelos lugares que eu já fui, eu já atendi pessoas que me ligaram e falaram assim: o senhor pode vir aqui? Porque o problema dela não é médico, o problema dela não é um surto qualquer, o problema dela parece que é espiritual. Eu chegava lá, era espiritual. Uma vez eu cheguei na casa de uma moça que ela estava amarrada na cama, isso foi em Minas Gerais, ela estava amarrada na cama,
estava amarrada na cama, e eu pedi para o corpo de bombeiros soltar aquelas cordas. Ele falou assim: olha, pensa bem, rapaz, pensa bem. E quando nós fizemos ali, usamos a fé para libertar aquela pessoa, ela ficou normal, porque era um problema espiritual. Era um problema, podia aplicar sossega-leão, calmante, que ia acalmar ela na hora ali, mas daqui a pouco ia voltar de novo. Então tem pessoa que percebe, talvez você está percebendo, que o teu problema é espiritual, o problema teu é com Deus. O problema teu não é com nada. E muitas vezes a pessoa fala assim: ora por mim, mas não adianta pedir oração se o teu problema é com Deus. Você tem que resolver esse problema com Deus. Até que Jonas fala assim, ó: desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quer dizer, ele lembrou de Deus. Naquele momento ali, que ele foi jogado para fora do barco, e veio um peixe e engoliu Jonas. Lá dentro da barriga do peixe, do estômago do peixe, Jonas lembrou de Deus. Jonas, ele lembrou de Deus. A alma dele lembrou de Deus. E ele fala assim, ó: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Quer dizer, ele, naquele momento ali: olha, Deus, o que eu prometi para o Senhor eu vou fazer. Está aqui a minha vida de volta, está aqui o meu ser de volta. Eu havia tirado a minha vida das tuas mãos, eu havia saído da tua direção, mas agora eu volto para a tua direção. Olha só que bacana, eu volto para a tua direção. É isso que Jonas estava falando. O que eu votei eu vou cumprir. Aqui está aqui minha vida de volta, toma a minha vida de volta. Eu dei ela para o Senhor e tomei a minha vida. O Senhor deu a direção, eu não quis ir, eu quis ir para a minha cabeça, mas agora eu volto de novo a andar na tua direção. E olha só o que aconteceu. Essa palavra está em Jonas capítulo 2, versículo 10. Olha só: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra. Quer dizer, o peixe foi lá na beira do mar e vomitou Jonas. E Jonas foi para Nínive, pregou em Nínive, e a Bíblia diz que até os animais tiveram que fazer jejum, e todo mundo se converteu naquela terra. Para você ver que muitas vezes a pessoa está passando por uma tempestade, já pediu oração, já jejuou, já fez de tudo e não resolveu essa tempestade. Por quê? Porque o problema é com Deus. Existe um problema que você tem com você mesmo, existe um problema que você tem com outras pessoas, existe um problema que você tem com o mal, e existe um problema que você tem com Deus. Esse aí, meu amigo, só nós podemos resolver, só você pode resolver. Fazer como Jonas fez: devolve a sua vida para Jesus, renova a sua aliança com Ele. Se você saiu da presença dele, não estou dizendo sair da igreja, não, sair da presença de Deus, porque tem pessoas que saíram de uma instituição, mas não foram para o mundo, estão com Jesus, têm uma vida com Jesus, uma vida regrada, uma vida com doutrina com Deus, uma vida disciplinada com Deus. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo você que abandonou Jesus e foi para Tarsis, foi para o mundo, se encontra agora muitas vezes dentro de um barco em tempestade, ou muitas vezes se encontra dentro do mar, aquelas ondas, ou muitas vezes se encontra na barriga do peixe já. Você tem que ver qual estádio você está nessa tempestade e voltar, entregar a sua vida para Jesus, fazer como Jonas, ó: com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Quer dizer, está aqui, ó: eu volto de novo para o Senhor, entrego a minha vida para o Senhor. Você pode ver que Jonas não procurou lugar nenhum, ele não foi numa igreja, ele não foi lá de onde ele estava, lá da barriga do peixe, ele devolveu a vida para Deus, ele se consertou com Deus, e dali Deus já deu ordem ao peixe, e o peixe vomitou ele em terra. Certo?
Eu não estou aqui incentivando a ninguém a abandonar a igreja, nada disso. Tem pessoas que precisam estar ali. Tem pessoas que precisam estar sobre uma direção. Não é errado. Mas você não depende disso para ter uma vida com Deus. Certo? Então pegue a palavra, aonde você estiver agora, entrega a tua vida para Jesus. Volta para Ele. Devolva a tua vida para Ele. Faça como Jonas. Está aqui, Deus, eu estou no meio de uma tempestade. Eu estou no meio de uma tribulação. Eu estou dentro da barriga do peixe. Eu estou aqui no meio desse mar bravinho. Mas eu devolvo a minha vida para o Senhor. Eu renovo a minha aliança contigo, de te servir, te seguir até o fim. Tá certo? Então pegue essa palavra e eu tenho certeza que essa palavra entrou na tua vida. Você que está passando por uma tempestade, você conhece alguém que está passando por uma luta, por favor, passa esse vídeo para essa pessoa, compartilha esse vídeo, me ajuda a estender mais essa palavra, compartilha, curte aí o nosso vídeo, dê o seu comentário, isso mesmo, tá aberto para todas as pessoas comentarem, tá certo? Que Deus abençoe a todos e leia a palavra de Deus. Baseie a sua vida, coloca a tua vida na palavra de Deus, tá certo? Que Deus te abençoe, até a próxima.